Olha, agora direto do Estúdio Café, a gente volta conversando sobre toda essa questão de produção acadêmica que acaba tendo reflexo nesse processo agora, que se aproxima, porque tem produções dentro da Universidade Federal de Roraima que nos remetem muito a essa realidade de política e situação atual que a gente vive, né? E o meu entrevistado agora é cientista político, é uma referência, foi reitor da Universidade Federal de Roraima, né? Teve um trâmite e sempre teve um trânsito muito importante no cenário nacional, através de outras universidades, através do próprio Congresso, enfim, na época em que foi reitor, né, teve suas contas aprovadas com louvor, ou seja, tem todo um trabalho acadêmico, mas também é um cientista, ou seja, é um pesquisador. Hoje, dentro do NUPEPA, tem um trabalho muito focado com as produções e publicações. A gente volta especificamente falando sobre livros, revistas, que de certa forma virou uma referência em pesquisa para as pessoas que buscam informações mais acadêmicas nesse sentido. Professor Roberto Ramos, obrigada pela visita aqui no Estúdio Café com a gente. Eu que agradeço o convite, poder participar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, né, dessas pesquisas que são tão importantes, e sobretudo no momento que se deve valorizar a ciência. Olha, 30 anos da Assembleia é um trabalho seu que está quentinho ainda, né? A gente não vai falar por ordem, não. Vamos falar de um modo geral. Esse é um trabalho que você faz uma análise, né, de certa forma, através de um livro, da realidade dentro do Poder Legislativo, de como que ele ocorreu nos últimos 30 anos? Eu digo sempre que um dos problemas do nosso Estado, por ser jovem, é a questão da memória, né? Assim, o compromisso com a memória, de procurar entender melhor os processos administrativos, legislativos, guardar documentos, entender o funcionamento de uma instituição. Até porque as instituições, de modo geral, elas devem ser duradouras. É o que se espera dentro de um processo democrático, né, que as instituições durem. E esse trabalho com a Assembleia Legislativa surgiu exatamente de uma discussão do NUPEPA, né? A Assembleia completou em 2021 30 anos, né, de funcionamento, desde a primeira legislatura, em 1991, e a ideia era poder discutir, ao longo desses 30 anos, a composição da Assembleia, né, saber como é que ela, de fato, funcionou, né, e em que contexto ela está hoje. Então, é uma coletânea, envolve outros pesquisadores, e que cada um procurou, dentro de uma análise particular, falar um pouco desse processo administrativo, entender a participação feminina, o funcionamento a partir das legislações, a composição partidária, a distribuição dos deputados por classe social, né, ou por carreiras, por profissões. Foi um trabalho exaustivo, mas muito interessante, muito bom. E publicações acadêmicas, de certa forma, como pesquisador, é o que você tem feito nos últimos tempos, né? Além de contar essa experiência quando gestor, esse olhar lá atrás, como gestor, e esse trâmite que a gente acaba falando que você teve uma vivência quanto reitor, no período que esteve reitor, né, ajudou nesse processo de construção de muitas dessas obras, enfim, desses trabalhos acadêmicos que acabam somando para com que a gente tenha uma compreensão maior dessa realidade? Sim, uma universidade ela ganha prestígio não só pelo número de alunos, pelo número de professores, por professores capacitados, mas também se tem produção científica, né? Se a universidade ela consegue aumentar a sua produção e oferecer ao público em todas as áreas, né? Em todas as áreas possíveis. A universidade é grandiosa, né, na sua essência, então ela precisa disso. E o trabalho de gestor fez com que a gente pudesse ampliar essa visão de pesquisa científica, de fazer parcerias com outras instituições, de captar recursos para o desenvolvimento científico da instituição. Então, esse trabalho feito pelo NUPEPA está dentro desse contexto, de entender um pouco os aspectos políticos. O mesmo pessoal da química, das artes, da educação, procuram fazer no sentido de oferecer um conhecimento da nossa realidade. Geralmente a gente assiste muitas pessoas falarem sobre a realidade amazônica, mas não sabe o que é a realidade. Quem sabe somos nós que vivemos aqui, né? E poder construir esse quadro é muito interessante de você identificar. Por exemplo, nas duas últimas eleições, o TRE, né, o TSE, tem procurado constituir uma distribuição
dos deputados eleitos por questão racial, por exemplo, né? E a gente vai identificando que são poucos, ou foram quase não existiam deputados que se assumissem, por exemplo, negros ou pardos, né? Assim, então, esse é um ponto que chama atenção, a pluralidade da nossa sociedade, assim, e em termos de representação política, muitos dos deputados, ou cerca de 25% dos empresários, dos deputados, saíram de uma origem empresarial urbana, né? Juntando com os empresários da área rural, chega a quase 40% da composição da Assembleia. Outras carreiras quase não tiveram representações ao longo desse período, ou não tiveram mesmo a representação ao longo desse período. Então, isso vem fruto de um trabalho de pesquisa, fruto de observação, fruto de análise a respeito disso. E nesse processo a gente está num ano bem decisivo, né, na ciência política, que acaba tendo uma colaboração maior, enfim, dando informações, né, ou seja, a gente acaba, buscando a ciência política como fonte, né, para algumas análises. E em quantos momentos eu entrevistei o professor Roberto Ramos com esse objetivo. A ideia agora, nesse processo eleitoral, tudo muito diferente, a gente está em uma pandemia, o mundo tem guerra, né? A gente tem uma questão política completamente diferente, diversa de outras fases, porque a gente tem, dentro disso tudo, uma questão de saúde muito forte, né? Então, assim, o que dizer desse processo, o que se espera desse processo, na sua concepção como cientista político? Eu diria responsabilidade. Porque eu acho que o momento pede muito isso de todos os eleitores, responsabilidade, compromisso com o voto. Eu sempre falo isso, assim, e as pessoas às vezes podem não entender a importância do voto, né? Mas tem uma importância muito grande. Por exemplo, nós estamos com uma situação, acho que foram narradas por você, a resposta que se dá à pandemia, né, por um gestor público, a saúde pública, né, a educação nesse contexto todo, assim, e tomando isso como exemplo, né, a questão da geração de empregos, tantas outras questões importantes que precisam de pessoas no executivo e no legislativo com responsabilidade, tá, perante a sociedade num processo democrático. E o eleitor, nesse momento, ele tem esse papel, independente da sua escolha política, independente da sua vertente ideológica. Ele precisa assumir a responsabilidade de procurar colocar os melhores gestores possíveis nos cargos, porque isso ajuda ao desenvolvimento da sociedade, a preocupação com questões que são essenciais à vida humana, né? A gente luta para preservar as nossas vidas e garantir o futuro das novas gerações. Então, nós não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade, independente de classe social, independente de formação que possamos ter, tá? O importante é que a gente tenha compromisso com o voto. Agora me explica uma coisa, o professor Roberto Ramos está no NUPEPA, como é que está essa história profissional no momento? Atualmente é um dos pesquisadores do NUPEPA? Sim, eu sou pesquisador no núcleo, que temos hoje a direção da professora Geisa Pimentel, tá? E no núcleo eu faço estudos eleitorais, né, estudos políticos de modo geral, e participo de grupos de pesquisa, né? No momento, por exemplo, nós estamos numa parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Clima e Sociedade, trabalhando na pauta ambiental na Amazônia. É uma parceria que envolve todas as universidades federais e mais a Estadual do Mato Grosso, nas universidades federais da Amazônia, e a Estadual do Mato Grosso, no sentido de entender que importância a pauta ambiental tem para os atores políticos e para os eleitores, né? Mais nesse sentido mesmo da importância disso, porque é uma pauta internacional a questão ambiental, né? E nós estamos lá trabalhando em cima dessas questões. O professor Roberto Ramos tem um trabalho hoje muito forte com essa questão da pesquisa, né, fez em diversos momentos, inclusive a leitura dessas questões de gestão, de como é que está a formatação, o que funcionou por um período, o que não funcionou. Tem uma pesquisa, tem livros, eu queria inclusive que ele citasse, não dá para a gente falar de cada um devido ao tempo, mas eu queria que ele citasse uma das principais, né, ou seja, 30 anos da Assembleia ainda vai ser lançado, mas tem outros livros que foram, nesse período, também executados, né? Sim. Principalmente o sobre democracia, que foi lançado no ano passado,
né? E a ideia era uma análise das instituições democráticas na Amazônia, tomando Roraima como um estudo de caso. A grande questão é, as instituições funcionam, né? Como é que os eleitores enxergam as instituições? Porque isso é fundamental. Se elas não tiverem a respeitabilidade da população, né, isso é um péssimo sinal, né, de qualidade da democracia. Então, a ideia era fazer uma análise, seja do legislativo, seja do judiciário. A gente procurou ouvir as pessoas sobre a opinião que elas têm sobre o judiciário, procuramos entender o funcionamento do judiciário, o funcionamento dos partidos políticos para o eleitor, né, no próprio processo, o impacto que algumas variáveis têm, né, no processo mesmo das instituições, como a questão da renda, como o fato de você ter o eleitor que vem de outros estados, né, dentro daquela lógica de transferência de votos para favorecer determinados políticos, enfim, a economia ainda fraca do estado de Roraima, né, em que isso pesa. As decisões, né? Exatamente. Entender essas decisões a partir de uma economia fraca, ou em uma economia em desenvolvimento, né? Nossa economia, ela passou por muito tempo relacionada ao contra-cheque, ainda tem um peso grande, começa a se diversificar agora, e a ideia isso mudou, né? Isso alterou os processos de composição, né? De articulações políticas, variando a economia. Então, tudo isso foi fruto de uma análise exaustiva, não só da minha parte, mas de outros pesquisadores, na ideia de produzir para a sociedade um conhecimento melhor sobre a política e a economia em Roraima. Eu lembro em quantos momentos, né, eu ligava para o professor Roberto para entender essa questão das definições, né, dos grupos, né, da questão dos partidos, entender por que determinado partido, determinado político X tinha migrado para tal partido, enfim, que isso era muito comum, essa troca, né, essa coisa toda bem próximo no processo eleitoral. Então, assim, ele é fonte nesse sentido, agora ele deu um outro formato de fonte, ele é fonte para quem quer entender esse diagnóstico eleitoral, ou seja, de por que esse voto, como que esse voto é definido nesse processo eleitoral. Então, se você pensa, né, em ser político, se você quer entender um pouco mais, é muito interessante ler um pouco dessas obras, até para ter uma noção, nem que seja média, nesse sentido, porque eu sei que exige uma leitura mais profunda, né? Mas assim, é sempre interessante e também é muito bom poder dialogar com as pessoas sobre isso. A gente vai dando informações, as pessoas vão tendo mais consciência, né, do voto, do entendimento disso. É uma satisfação muito grande, né? Assim, recentemente estava discutindo com alguns alunos e pessoas para entender melhor essa guerra, por exemplo, né? Embora eu não seja especialista em relações internacionais, mas de entender que não é bem como tem sido visto, né? O que está por trás, qual é o jogo político disso. Na medida que a gente conhece não é só mais territorial, como muita gente acha que é. Quanto mais a gente entende, né, uma sociedade, melhor a gente se situa nela, né? E a ideia é essa. Colabora, né? E acaba tendo uma ideia melhor do nosso papel nesse processo. Você fica agora com Obrigada pela entrevista. Conversei com o professor Roberto Ramos, cientista político, pesquisador da Universidade Federal de Roraima, foi reitor da nossa universidade e tem um entendimento muito interessante sobre política, sobre a Amazônia, nesse contexto que a gente está inserido, de certa forma. Fique agora com a programação da TV Cultura.